Algum dia na vida você já ouviu alguém dizer que Deus perdeu o controle da humanidade? Se você já ouviu isso, é desse tema que vamos tratar agora. O Salmo 2 fala de pessoas que se rebelam contra Deus e como Deus responde a esse tipo de rebelião. Ele inicia exatamente assim: porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntam e se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós vivemos uma época de apostasia que, além de uma frieza espiritual enorme, ainda encontramos pessoas que são totalmente céticas, se declaram verdadeiras ateias e ainda zombam daqueles que crê. Tem aqueles que ainda se levantam contra Deus. Mas esse salmo retrata exatamente como Deus trata com esse tipo de pessoa. Além disso, no versículo 3, eles dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, eles, além de não crerem, zombam, se sentem aprisionados, como se houvesse uma forma de se livrar de Deus. Mas Deus responde a esse tipo de rebelião. Muitas vezes nós nos deparamos com esse tipo de situação e pensamos: como Deus trata? Como Deus lida com isso? Às vezes olhamos o rumo que a humanidade está tomando e pensamos: será que Deus perdeu o controle da humanidade? Mas na verdade Deus está no seu santo trono. E aqui logo em seguida ele diz como Deus se comporta diante dessas coisas. Aqui está escrito no versículo 4: aquele que habita nos céus se rirá deles. Deus zomba deles. Ou seja, Deus despreza esse tipo de comentário. Deus abomina e ainda ri desse tipo de pessoas. E no versículo 6 ainda está escrito: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Ou seja, Deus estabeleceu a sua autoridade e, independente da vontade de quem quer que seja, ele vai continuar sendo o Senhor dos reis, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O Senhor está no seu santo monte e nada poderá tirar a sua autoridade. Logo no final, o Senhor nos dá algumas instruções. Ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes. O Senhor nos orienta que sejamos prudentes em relação a tudo. Quem nós escutamos, com quem nós convivemos, os conselhos que acatamos, sejamos prudentes em relação a esse tipo de pessoa. E o Senhor ainda diz: deixai-vos instruir. O Senhor quer que nós nos deixamos ser ensinados. Em Mateus, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, não basta que devolvemos para o Senhor as nossas cargas e trazemos sobre ele o jugo leve, mas deixamos que ele nos ensine a viver a cada dia. E ele ainda diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Ou seja, o Senhor nos ensina, nos orienta que devemos servi-lo com muita prudência, com muito respeito, com muita reverência. Coisa que hoje muitas vezes não encontramos diante do povo de Deus. É necessário que tenhamos respeito e reverência com as coisas de Deus. E ele finaliza dizendo o seguinte: beijai o Filho. Ou seja, aceite o Filho do Senhor. Aceite Jesus Cristo. Aceite o sacrifício dele. Quando eu lembro de tudo que Jesus fez por mim na cruz, eu sinto um amor tão grande por ele que eu não tenho um adjetivo para falar desse amor. Eu amo o Senhor, tudo que ele fez por mim, e eu não merecia nada. Mas o Senhor morreu por mim e por você. Beijai o Filho. Aceite o Senhor com alegria, com temor, com tremor. E ele finaliza o salmo dizendo: bem-aventurado todos que nele confiam. Vale muito a pena confiar no Senhor dos Exércitos. E quando você assim o fizer, você terá muita paz na sua vida. Toda língua confessará